pastor tem um recado especial, começando em Lucas capítulo 18. Em Lucas capítulo 18, a Bíblia fala de uma das parábolas, das muitas parábolas de Jesus. Essa parábola que Jesus ele descreveu acerca de um dever que quaisquer cristão deve tomar como base de sua vida. Isso seja você um cristão que tem muitos anos de cristão, seja você que tenha, talvez, você começou agora a ouvir a palavra de Deus, mas aquele que aceitou Jesus e tem o Senhor como seu Pai, como você filho de Deus, então você tem a oportunidade de aprender com Jesus hoje. E eu espero que essa palavra ela mova seu coração a você crescer, a você melhorar, a você viver realmente o desejo de Deus. Porque se você escuta o pastor pregar, o pastor fala, você, diga-se de passagem, você escuta bastante, você dá bastante atenção à pregação. Eu vou até comentar por alto aqui, mas tem pessoas que falam, pastor, eu assisto o Senhor todo dia. Todos os dias eu ouço a palavra de Deus, eu escuto o missionário R.R. Soares, eu assisto o pastor Fernando no programa Paraná na Graça, eu estou sempre acompanhando a programação. Olha, você está de parabéns, é isso aí, você tem que aprender. Mas a palavra que vem até você, o que você faz com ela? O que você tem feito com essa palavra? Então, Jesus, ele nos dá aqui para nós uma vertente que quaisquer cristão que queira crescer precisa viver isso aqui. Versículo 1 diz assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa, rápido lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Vamos pegar aqui o entendimento. Então, Jesus, ele tem um interesse com essa parábola. Essa história que Jesus está narrando, ele tem um interesse de fazer com quem ouça ela aprenda que há um dever. O dever do cristão, o dever do homem de Deus, da mulher de Deus, é orar sempre e jamais desfalecer, jamais desanimar, jamais olhar para trás. Quando então Jesus conta essa história, ele diz: olha, havia uma senhora viúva que tinha uma causa que estava na justiça, que é o que as pessoas sempre falam, né? Uma causa que foi colocada perante a justiça, e essa justiça era uma justiça iníqua, era uma justiça cega, como até eu digo para você, a justiça não tem lado, né? Mas a justiça de Deus, ela tem o lado de ficar do lado daquilo que é certo. Só que quando essa mulher batia a porta deste juiz, a Bíblia diz que havia alguns adjetivos sobre este juiz. Que adjetivos eram esses? O que falava sobre esse juiz? Ele era iníquo, ele não temia a Deus, não respeitava ao Senhor Deus e também não temia aos homens. Ele era um homem mau, ele era um homem seco, era uma pessoa que tinha o simples interesse de derrubar ou talvez de nem dar atenção em fazer justiça, como nós vemos aí, né? Nosso país é uma bênção, né? Nosso país é uma bênção. A justiça anda fugida, né? Porque a justiça não se é declarada assim como a verdade o é. Muitas vezes digo isso, né? Isso fica para quem entende. Mas às vezes nós estamos vendo pessoas, como está acontecendo agora com essa mulher. Pessoas que têm a causa na sua mão, é justiça, é justo fazer com que você tenha essa causa ganha, essa bênção.
Eu não sei quais eram as necessidades que ela tinha, não sei se envolvia dinheiro, se envolvia terra, porque ela era uma mulher viúva. Pode ser que o marido tenha deixado algumas posses e não estavam querendo permitir que ela tivesse. A Bíblia não declara, mas era algo que era direito dela. E quando nós temos direito de algo, nós temos que aprender a reivindicá-lo. Nós temos aprendido já há muitos anos na Igreja da Graça, esse ensinamento é padrão. Como padrão? É um ensinamento que aprendemos pela palavra, que nós temos que aprender a determinar. Nós temos que aprender a honrar a palavra com ousadia na oração. Quando nós vamos orar, nós não falamos, Deus, se o Senhor quiser, né? Eu sempre digo assim, né? As pessoas, se Deus quiser, a pessoa fala, né? É um hábito que as pessoas, se Deus quiser, aí tem aquela controvérsia, se Deus quiser e o diabo deixar. Então, muitas vezes, nós não estamos crescendo, nós não estamos melhorando, porque nós não temos a veemência, a certeza, a convicção que Deus vai operar a justiça. Então, nós achamos que o Senhor Deus é um juiz iníquo, é um juiz que faz acepção de pessoas, assim bem como este juiz que nós estamos agora ouvindo. Se você analisar a sua vida, você vai perceber que tem quanta coisa que você já perdeu. Você perdeu muita coisa por não ter lutado. Você perdeu muita coisa por não ter se esforçado a ponto de entender que Deus faria justiça por você, que Deus abriria as janelas do céu e lhe abençoaria. Quando não, você pare e analise também. Esse juiz, por tanto ser importunado, todos os dias vinha aquela mulher e batia na porta dele e falava, faz justiça por mim, faz justiça por mim. Chegou uma hora que este injusto juiz, ele entendeu que deveria fazer justiça, porque senão ela não pararia de incomodar. Tem horas que você vai ter que orar de uma maneira que você vai ser tão persistente, mas tão persistente que você vai quebrar aquela ação do diabo. Orar. Eu vou apresentar Deus de manhã, vou apresentar Deus de tarde, vou apresentar Deus de noite, e amanhã vou apresentar de novo, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Em toda oportunidade que eu tiver, eu apresento a Deus a minha causa. Eu apresento a Deus a minha situação. Eu apresento a Deus a situação a qual está sendo colocada à prova na minha vida. Então, a oração faz com que você alcance a dádiva da bênção. Eu tenho falado para as pessoas, até na igreja eu trouxe esse recado no dia de ontem, na quarta-feira da família, eu comentava com as pessoas que existem orações que são orações que você recebe resposta imediata. Tem orações que você recebe oração e na mesma hora Deus já opera o milagre. Existem orações, existem momentos, existem coisas que nós precisamos orar que ela vai levar um tempo maior. Vamos dar um exemplo. Pastor, eu quero sair do aluguel. Para você sair do aluguel, você vai ter que ter, ou você tem que ter um terreno para construir, ou você tem que comprar um terreno com uma casa construída, um apartamento, não sei. Mas você vai ter que, primeiramente, você vai ter que ter trabalho, você vai ter que ter uma renda, você vai ter que ter o dinheiro no banco, ou você vai ter que ter um nome para fazer um financiamento, né? Independente, existem algumas coisas que envolvem aquela bênção. Então existem coisas que de modo rápido a resposta chega, mas há outras coisas que precisam ser oradas diariamente. É uma coisa que eu quero muito, eu preciso orar muito sobre isso. Tenho exemplificado também, como por exemplo, eu tenho filhos, tenho 3 filhos, 2 filhas e um filho, né? São 3 filhos que eu amo desde que o Senhor me permitiu ser pai. Esse amor tem sido o que enche o meu coração de alegria. E eu, desde os dias que eu conheci eles, eu coloquei os olhos neles, eu oro a Deus pedindo, Deus, prepare o marido da Fernanda, prepare o marido da Beatriz, prepare a esposa para o Isaac, que são os meus filhos. Eu peço, Deus, prepare as pessoas que vão fazer bem para eles. Que essas pessoas, antes de amar os meus filhos, amem primeiro a Ti. Que respeitem a Tua palavra. Que sejam fiéis ao Senhor. Que sejam pessoas de honra. Que sejam pessoas, não estou falando somente das questões da riqueza da vida, mas que saibam honrar a Deus.
que saibam respeitar, que tenham temor do Senhor, porque se eles temerem ao Senhor, vão temer também e respeitar meus filhos. São orações que faço. Hoje, por exemplo, a minha filha mais velha tem 16 anos. Então penso eu, essa oração não será respondida agora. Essa oração, ela será respondida no tempo certo, na hora certa. Existe um dever de oração contínua. Nós não podemos deixar de orar. Nós não podemos deixar de invocar o nome do Senhor. Nós não podemos deixar de clamar a Ele. Porém, há situações que são de cunho imediativo. Nós temos que ser de imediato, nós temos que ir direto ao ponto. É tipo quando o médico encontra um câncer, ele vai de imediato, ele já aplica medicamento, ele já marca os primeiros procedimentos, porque quanto mais tempo demorar, mais difícil vai ser o tratamento e mais difícil vai ser de matar, combater aquele mal. Então nós não podemos atrasar muito a oração, nós não podemos demorar muito, nós não podemos ficar esperando as coisas acontecer. Quando a causa veio a peleja, veio a batalha, você tem que se levantar em oração. Eu vou deixar bem claro, cristão que ouve a palavra, você preste atenção, você vai para a igreja, você pode até ter trabalhos na igreja, você pode ser um pastor, você pode ser um ministro de louvor, você pode ser alguém que faz evangelismo, você pode ser alguém que coordena alguma atividade na sua igreja, você pode ser a pessoa que você quiser. Se você não ora, você não cresce. Você não melhora como cristão. Por quê, pastor? Como que o senhor pode dizer isso? Se eu tenho a palavra, o que adianta você ter palavra, mas você não ora sobre ela? Peraí, como assim, pastor? Então eu tenho que ouvir a palavra, eu tenho que orar? Sim. Jesus está deixando claro. Essa parábola, Jesus deixou claro no versículo 1. Põe o versículo 1 para mim na tela, por favor. Essa parábola é contada para exemplificar o que Jesus quer. Versículo 1 na tela. E contou-lhes também uma parábola da maneira do que, gente? De orar sempre e jamais, nunca desfalecer. Então quer dizer, ele tem o interesse que nós não desfaleçamos, que nós não desanimemos, que nós não olhemos para trás. Por esse motivo, nós temos que nos imbuir da palavra, encher a palavra de Deus no nosso coração. Palavra essa que diz a Bíblia, a palavra é uma semente. Você já deve ter ouvido a parábola do semeador. A Bíblia diz que o semeador, ele saiu para semear. E quando ele saiu para semear, uma daquelas sementes caiu numa boa terra. E a comparação que Jesus dá da boa terra é o coração. Quando o nosso coração é uma boa terra, está adubada, está tratada, está bem esperando, está fofinha a terra, bem preparada para receber aquela palavra. Aí a semente é plantada. Quando você ouve a palavra enche o coração, enche a terra, enche ali com a semente. E para que essa semente venha crescer e germinar dentro de você, você vai necessitar de orar. Você vai precisar orar. Você vai precisar orar para que a sua oração venha regar essa semente para ela crescer. Então, o cristão que só ouve a palavra e só vai para a igreja e não ora, não cresce. Por isso você vê gente que faz muita coisa para Deus, mas não vence, não muda. A pessoa passa 10, 20, 30, eu até comentava ontem com as pessoas na igreja, o pessoal até deu risada quando eu falei isso, né? Que eu falava, tá lá, a pessoa já está 70 anos dentro da igreja, chegou com 20, já está com 90 anos, a pessoa está lá assim, pastor, Deus ainda não me ouviu. Mas por que Deus não ouviu? Será que é porque Deus não ouviu você orar? Ou é Deus que não queria fazer? Vejo por essa palavra que o juiz iníquo, mesmo não temendo a Deus, mesmo não respeitando as pessoas, ser humano algum, ele foi e julgou, porque de tanta persistência, tanto batendo, né? Tem até um ditado que diz, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Chega uma hora que cai por terra. Pastor, mas olha o que está acontecendo comigo, então vamos orar. Se você é uma pessoa que é assídua numa igreja, independente qual é a igreja que você vai, independente, você sempre vai para a igreja, você sempre faz atividades na sua igreja, mas você não ora, então você não vai crescer, não vai ter êxito. Por quê, pastor? Porque você precisa apresentar a Deus a tua causa.
Apresente. Filipenses 4:6, a Bíblia fala que nós não podemos andar inquietos, ansiosos por motivo nenhum. Olha o que diz aqui, Filipenses 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. De que forma? Pela oração, pela súplica, com ação de graça. Nós precisamos, nós necessitamos, é uma necessidade. Porque se você deixar a situação que está vindo sobre você te apertar, você vai desistir. Então, o grande motivo de você se levantar, de você se colocar de pé, é você apresentar todo dia: Deus, essa é a minha causa, essa é a minha causa. E eu não vou aceitar meu casamento acabar, não vou aceitar a minha família se perder. Eu não vou aceitar ver os meus filhos se perderem. Eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar ver a pessoa que eu amo sofrendo doente, acamado. Não, em nome de Jesus. Isso vai ser quebrado, isso vai ser desfeito em nome do Senhor. Porém, há aquela controvérsia que a pessoa acha que ela só, não, eu oro na minha mente, aqui tá certo. Não, você tem que apresentar, você tem que falar. Você vai no médico, o médico pergunta: o que você tem? Doutor, descobre aí. É assim que você fala para ele: doutor, descobre aí meu problema. O médico sabe como resolver, mas você tem que apresentar o que é o problema. Deus quer que você fale, que você gesticule, que você diga para ele o que está acontecendo. E também, baseado nessa palavra, lembra o meu coração de Daniel. Daniel, ele foi um homem de oração, um homem de combate intenso em oração. Ele foi colocado numa situação vexatória, né? Porque disseram assim: olha, o homem que orar, a mulher que orar e não vier ao Senhor, o rei da época, ao Dario, se não vier ao Dario pedir ajuda, este será colocado na cova dos leões. Havia um interesse desses homens de querer derrubar o Daniel. Por quê? Põe na tela para nós Daniel 6, versículo de número 3. Por que as pessoas muitas vezes são maldosas? Olha o que diz aqui o versículo 1. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Por que se levantaram contra Daniel? Porque Daniel tinha um espírito excelente. Sabe o que é um espírito excelente? Que você sempre faz o teu melhor. Sabe aquela pessoa que vai fazer a organização da casa? Eu digo para você, na igreja há grupos de pessoas que organizam a igreja, na limpeza da igreja, e dependendo de quem faz a limpeza, eu sei quem limpou. Dependendo, mas como assim, pastor? Dependendo de quem limpa, você vê que há um brilho, há uma diferença, há uma excelência. Tem pessoas que tudo que ela faz da melhor forma possível, porque ela procura sempre fazer com excelência, sempre fazer o seu melhor. E quando você faz o melhor, normalmente você vai se destacar. E quando você se destaca, o que vai acontecer? Vai vir ali, eu sempre uso a expressão do pacote de prego, né? O pacote de prego do gaúcho, né? Ele vai abrir o pacote, né? Olha o amigo lá que abre o pacote de prego, o primeiro prego que destaca é o primeiro a levar martelado. O que mais destaca é o que mais vai levar na cabeça, o que mais vai levar pregado, mais vai levar martelada. Porém, o Daniel tinha um espírito excelente. O que é isso? Ele sempre queria fazer o melhor. Ele estava na Babilônia, longe da sua terra, longe do reino, né, de Israel. Ele estava longe de tudo, mas não estava longe de Deus. Por quê? Porque ele era um homem de oração. Pessoas de oração vão ter espírito excelente. Pessoas de oração vão ter um desejo de sempre fazer a coisa certa, de sempre fazer o melhor, de sempre dedicar-se a fazer o melhor. É o caso daquela mulher que orava até que a bênção chegou, que era o caso contrário daquele juiz, que era um mau juiz, porque ele não dava sentença porque ele não queria, ele não tinha um espírito excelente. O espírito de excelência
ele está atrelado a uma vida de palavra e oração. Quem não ora não cresce. Eu queria que você de casa, com muito respeito, eu vou pedir para você que você repita comigo aí na tua casa aí, ó. Quem não ora não cresce. Quem não ora não cresce. Não vai crescer. Você pode crescer. Ah, pastor, mas eu estou orando. Tem gente que ora errado. Como assim ora errado, pastor? João 14, 23. Põe na tela para nós aí, em nome de Jesus. João 14, 23. Olha que lindo, né? Olha a inspiração. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. João 16, 23 agora. João 16, 23. Põe na tela para a gente, por gentileza. João 16, 23. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vô-lo-á de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Quer dizer, se eu não estou recebendo é porque eu não estou pedindo. Pastor, eu não tenho esse negócio de pedir para Deus. E para Deus eu só agradeço, porque eu tenho que trabalhar. Vai trabalhar sem a força de Deus. Deixa de Deus tirar a força dos teus braços para você ver. Deixa a tua saúde acabar se você não vai pedir a Deus. Ah, pastor, eu peço prosperidade para Deus. Não, eu peço para Deus só que me dê força. Não, meu irmão. Você tem que aprender. Tem gente que não recebeu porque não pediu. Ou você que já orou muito, você já venceu muita coisa por oração, mas você não tem orado mais. E a tua oração, ah, pastor, eu oro pelo mundo, eu oro pela sociedade, eu oro para que haja um avivamento. Bom, você está certo, tem que orar, mas você tem que orar pela tua causa. Qual que é a tua causa? Deus, eu quero justiça na minha causa. O que essa mulher fez? Ela foi a mulher que batia todo dia na porta do juiz. Juiz, faz justiça, faz justiça. O juiz injusto fez justiça, porque ela buscou a Deus. Agora o Daniel está sendo afrontado porque tinha um espírito excelente. Por que ele tinha um espírito excelente? Porque ele vivia com Deus. Ele orava, ele buscava. Tudo que ele fazia o melhor. Daniel, se mandasse limpar o chão, ele seria o cara que a melhor limpeza seria dele. Se mandasse ele fazer um prédio, o melhor prédio, quem faria seria o Daniel, porque ele trabalhava com um espírito excelente, ele fazia tudo com perfeição. Como que faz para fazer tudo com perfeição? Fazer com vontade, aprender a colocar as coisas diante de Deus com orações. Pastor, eu não sei como que eu vou fazer. O que nós aprendemos com Paulo em Filipenses? O que nós aprendemos? Não esteja inquieto por coisa alguma. Pastor, mas está difícil. Não esteja inquieto por coisa alguma. Pastor, estou sendo afrontado no trabalho. Não esteja inquieto por coisa alguma. Pastor, estou sendo afrontado no meu casamento. Não esteja inquieto por coisa alguma. Pastor, estou com um problema financeiro. Não esteja inquieto por coisa alguma. Antes, todas as vossas petições sejam apresentadas diante de Deus com orações e súplicas e com ações de graça. Nós não podemos ficar apavorados. E agora, meu Deus, o que vai ser de mim? Não. Daniel foi afrontado. Fizeram um edito na Babilônia dizendo: quem clamar a qualquer um que não seja a mim, Dario falando, vai ser lançado na cova dos leões. Daniel, como de costume, põe para mim, por favor, Daniel 6:10. Daniel 6, versículo 10. Olha o que Daniel fez depois que escutou dizendo: quem não orar, quem for fazer oração a qualquer Deus que não venha chamar Dario, esse vai ser colocado na cova dos leões. Sabe o que ele fez? Criança dentro de... cortaram o pastor, o embalo do pastor aqui, criança dando de ombro aqui, Daniel aqui, tô nem aí que estão falando. Versículo 10 na tela agora. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes por dia ele se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como antes também costumava fazer. Quando a peleja vem, é aí que você continua orando. Mas pastor, agora que eu tenho que orar? Não, você vai continuar agindo como você agia. Se você tem uma letargia em oração quando está tudo bem, quando a coisa ficar difícil, você também não vai orar.
Se você já não ora quando está tudo bem, quando piorar, você também não vai orar. E se orar, não vai ser respondido. Porque tem orações que só serão respondidas se forem feitas com o coração. Você tem que estar em comunhão com Deus. Por que Daniel está sendo agora pego de surpresa? Não, Daniel era de oração. Fizeram o edito, ele foi para a casa dele e foi orar, foi falar com Deus. Só que tem gente que é maligna, que não gosta de ver pessoas que fazem trabalhos bem feitos, que elas começam a ficar para trás. Trabalho de excelência. Versículo 11, por gentileza, olha o que o versículo 11 fala. Olha isso aqui, eu acho que Daniel, ele nos dá esse grande exemplo. Versículo 11. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Eu vou parar por aqui, eu acho que já é o necessário para falar. Quando os demônios vão tentar abusar da sua fé, abusar do seu coração, tentar tirar você do caminho, ele tem que encontrar você como o Daniel foi encontrado. Daniel foi encontrado orando. Daniel foi encontrado orando. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 6 que nós não podemos errar. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Daniel não tinha pecados, Daniel não tinha culpa no cartório, Daniel não tinha erros. O único erro, que para todos era erro, buscar a Deus, ele continuou buscando a Deus. Enquanto para os outros é errado fazer, aquilo que Daniel fez foi a coisa que Deus trouxe livramento, porque Daniel fez a coisa certa. Quando Daniel, então, ele é intimidado, o rei entristeceu seu coração, mas teve que lançar Daniel na cova dos leões. E quando lançado na cova dos leões, a Bíblia fala com clareza que daquela cova Deus não livrou Daniel. Daniel foi lançado na cova, mas na noite que ele ficou dentro daquela cova, onde estavam leões ali dentro, onde os leões estavam famintos, o Daniel deitou e usou a juba do leão de travesseiro. Louvado seja Deus, o Senhor Deus faz justiça pelos seus. Pastor, mas ele foi lançado, mas quando ele saiu de dentro daquela cova, vou te contar para você, quando você sai do problema, Deus livra você, tira você daquela batalha, a Bíblia diz que aquele rei que não cria em Deus, sabe o que ele passa a fazer agora? Aquele rei agora, ele dá a certeza no seu coração e diz assim, olha, só existe um Deus de verdade, um Deus verdadeiro, e o nome do Deus que nós vamos crer a partir de hoje é o Deus de Daniel. Daniel passou por muita luta, mas o Deus de Daniel foi honrado. Louvado seja Deus. É assim que funciona. Se você já ouviu na Bíblia, nós temos que ser cabeça e não cauda. Cauda é o rabinho do cachorro que fica balançando. Se você deixar o rabinho para trás, o diabo vai pisar em cima, aí você não vai ter o que fazer. Aí o diabo vai fazer de você gato e sapato. Agora, se você, meu irmão, está com Deus, você está com Jesus, você está com o Senhor, você tem orado incansavelmente, tenha certeza. No fim de tudo, o nome do Senhor será glorificado. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma oração. Vamos apresentar a Deus aqui, como o pastor sempre faz as orações e com muita alegria. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. É muito, muito gratificante fazer a Tua obra. É muito prazeroso fazer a Tua obra, pois eu sei, meu Deus, que corações são tocados, que vidas são tocadas. A Sua palavra está escondida em nossos corações para que não pequemos contra Ti. Porém, na Tua palavra, nós nos levantamos. O Senhor diz que somos sarados, curados pelo seu corpo que caminhou por esta terra. E nele, meu Deus, foram colocadas todas as nossas enfermidades. Por esse motivo, em nome de Jesus, eu peço que nestas águas haja unção para curar e livrar a todos em nome de Jesus. Se você crê, diga amém e beba comigo desta água em nome de Jesus. Glória a Deus, meu povo, glória a Deus.